cristão e o uso da sua liberdade. Paulo ensina então que a liberdade cristã, ela precisa ser uma liberdade vista da seguinte maneira. Primeiro, Paulo fala da liberdade cristã em questões gerais. Como é que o cristão deveria usar a sua liberdade em questões gerais? Aí então nós temos o verso de número 12, nos ensinando duas coisas. Primeiro, a liberdade cristã, ela deve ser usada de maneira a entender que ela é limitada pela conveniência. A liberdade cristã, ela é limitada pela conveniência. Estamos livres, mas essa liberdade, ela tem um limite. E o limite primeiro dela é a conveniência. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são convenientes, mas nem todas convêm, mas nem todas são boas, mas nem todas são de fato bem, mas nem todas são de fato plausíveis, mas nem todas elas podem ser então aí realizadas à la vontade, como que se nada fosse preciso ser observado para o uso da mesma. Com isso, Paulo estava mostrando aos coríntios que, embora todas as coisas pudessem ser praticadas, e aqui Paulo está pensando que não em todas as coisas indistintamente, porque em nenhum lugar na Escritura diz que o cristão pode cometer todas as coisas, pode fazer todas as coisas sem nenhum tipo de preocupação. Mas o problema talvez ali também fossem questões até mesmo lícitas, questões sociais da igreja, e eles estavam ultrapassando os limites dessa liberdade para realizar coisas lícitas, porque não estavam observando princípios do uso da liberdade cristã. Paulo diz, olha, ainda que todas as coisas que vocês estejam falando sejam coisas de fato lícitas, ainda assim essas coisas precisam ser realizadas dentro do uso de uma liberdade que é também cerceada pela conveniência. Paulo está dizendo que coisas até mesmo legítimas, elas devem ser, em alguns momentos, deixadas de ser realizadas, porque elas podem se tornar pecaminosas. Nós podemos pensar em vários exemplos disso. Paulo depois toca num exemplo aqui no capítulo 7. Paulo fala do relacionamento sexual entre o marido e a esposa, no capítulo de número 7, dando algumas instruções com relação a isso. E podemos pegar então o relacionamento sexual do marido com a esposa, algo que é extremamente lícito, necessário, dentro do âmbito conjugal. Paulo mostra a necessidade disso no capítulo de número 7, dizendo então que o marido devia conceder à esposa o que lhe era devido, e também semelhantemente a esposa conceder ao marido o que era devido a ele, de modo que os dois não viessem então privar um ao outro da vida do relacionamento sexual, a menos que fosse então por um breve tempo ir para a oração, e logo os dois deveriam então continuar a viver então a vida sexual, para que Satanás então não usasse, não tirasse vantagem do afastamento dos cônjuges no que diz respeito ao relacionamento sexual. Então relacionamento sexual é uma coisa lícita entre o cônjuge, entre os cônjuges. Mas o relacionamento sexual entre os cônjuges pode se tornar algo pecaminoso. Numa cidade libertina como aquela, numa cidade onde não havia regras para relacionamento sexual, haviam ali naquela cidade, como na cidade de Éfeso, querido, várias situações onde os casais então poderiam ir e ali viverem a prática sexual de maneira pública, mas é o marido com a esposa, mas de maneira pública. Isso é pecado, uma coisa lícita, mas se tornando pecado por conta da questão da conveniência. Não era conveniente, não é. Podemos citar outros tantos exemplos de coisas que são absolutamente normais, lícitas,
mas que podem se tornar inconveniente. Inconveniente. E por conta disso devemos nos abster de realizá-las. É preciso entender, querido, aqui o princípio também da questão da conveniência com relação ao que o outro vai pensar de mim. Aquilo que estou fazendo, será que o meu irmão está preparado para me ver fazendo? Será que eu não vou me tornar pedra de escândalo?